Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem realizar em 90 dias o que a maioria não consegue em uma vida inteira? O que você faria se eu te dissesse que nos próximos 3 meses você pode transformar completamente seus resultados usando um método que os 1% mais bem-sucedidos do mundo aplicam todos os dias? Preste muita atenção, porque o que vou te revelar nos próximos minutos pode ser a diferença entre você continuar no ciclo interminável de começar e desistir ou finalmente conquistar aquilo que sempre desejou. Este método não é para qualquer um. É para quem está cansado de procrastinar e está pronto para uma mudança real. Tudo começa com uma verdade que Napoleon Hill descobriu após estudar mais de 500 pessoas bem-sucedidas durante 20 anos. Ele percebeu que o sucesso não é um evento, mas sim o resultado de pequenas decisões diárias que, quando acumuladas durante 90 dias, criam um momentum imparável. O problema é que a maioria das pessoas desiste justamente no ponto em que estão prestes a ter sucesso. Você sabia que 92% das pessoas abandonam suas metas antes de completar 30 dias? E que apenas 1% ultrapassa a barreira dos 90 dias? É exatamente nesse intervalo crítico onde mora a diferença entre o sucesso medíocre e o extraordinário. Vou te mostrar exatamente como vencer essa batalha interna e criar resultados que antes pareciam impossíveis. Napoleon Hill disse: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar." Mas o que ele não mencionou explicitamente, e que poucos entendem, é que entre a concepção e a conquista existe um caminho específico que precisa ser percorrido. Um caminho de 90 dias que separa os sonhadores dos realizadores. Pense nisso. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo apenas para desistir nas primeiras semanas? Talvez tenha sido aquela dieta, um novo negócio, um curso importante ou um projeto pessoal. Você começa cheio de energia, mas aos poucos a resistência interna cresce, as distrações aparecem e, quando percebe, já abandonou completamente o objetivo. O método que vou te ensinar hoje quebra esse ciclo vicioso de uma vez por todas. É como ter um mapa detalhado para navegar pelo território da procrastinação e sair do outro lado, não apenas com resultados, mas com uma nova identidade. Uma identidade de alguém que termina o que começa, não importa o que aconteça. Repita comigo: eu tenho o poder de manter o foco por 90 dias consecutivos, e isso mudará toda a minha vida. Se você está pronto para essa transformação, continue assistindo até o final, porque cada minuto deste vídeo foi cuidadosamente projetado para reprogramar sua mente para o sucesso. E antes de continuarmos, se esse tema ressoa com você, clique no botão de inscrição e ative o sino para receber mais conteúdos como este. A primeira grande ideia que você precisa entender é o que Napoleon Hill chamou de poder da decisão definitiva. Não estamos falando de uma simples escolha ou preferência passageira. Estamos falando de uma decisão tão poderosa que elimina todas as outras possibilidades. Hill observou que todas as pessoas bem-sucedidas que ele estudou tinham um traço em comum. Quando decidiam fazer algo, elas eliminavam completamente o plano B. Não havia saída de emergência, não havia talvez. Era fazer ou fazer. Essa mentalidade é o que separa os 1% do resto. Você já notou como é fácil adiar algo quando você sabe que pode fazê-lo depois? Eu começo a dieta na segunda-feira. Vou começar meu negócio quando as condições forem perfeitas. Esse tipo de pensamento é veneno para seus sonhos, porque cria uma porta dos fundos, uma escapatória que seu cérebro usará na primeira dificuldade. Napoleon Hill disse: "A indecisão é o ladrão de oportunidades e o predecessor do medo." E ele estava absolutamente certo. Cada momento de indecisão drena sua energia mental e emocional. É como dirigir com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Você queima combustível, mas não sai do lugar. Deixe-me te dar um exemplo prático. Imagine que você decidiu começar um negócio online. Se você mantiver seu emprego como plano de segurança e tratar o negócio como um projeto paralelo, seu cérebro interpretará isso como falta de comprometimento. Você não dedicará as horas necessárias,
não fará os sacrifícios exigidos e, inevitavelmente, desistirá quando os primeiros obstáculos aparecerem. Por outro lado, quando você toma uma decisão definitiva, algo mágico acontece. Os recursos que você nem sabia que existiam começam a aparecer. As pessoas certas surgem no seu caminho. As oportunidades se materializam. Como Hill explicou, quando o desejo se transforma em obsessão, o poder para realizá-lo aparece automaticamente. Vamos fazer um exercício rápido. Pegue um papel agora mesmo e escreva: Eu, seu nome, comprometo-me irrevogavelmente à sua meta pelos próximos 90 dias, sem desculpas, sem plano B, com total convicção. Assine embaixo como se fosse um contrato com você mesmo. Esse simples ato de comprometimento por escrito aumenta em 42% suas chances de seguir até o fim, segundo pesquisas. Agora, para tornar esse compromisso ainda mais poderoso, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você respeita. Quando declaramos publicamente nossas intenções, criamos uma pressão positiva que nos mantém no caminho certo. Nosso cérebro odeia inconsistência, e o medo de parecer inconstante aos olhos dos outros será um combustível poderoso nos momentos de fraqueza. Lembre-se, a decisão definitiva não é sobre se sentir 100% confiante o tempo todo. É sobre avançar mesmo quando o medo e a dúvida aparecem. É sobre cortar todas as rotas de fuga. Como Napoleon Hill ensinou, não espere, o momento nunca será perfeito. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. E desse poder de decisão inabalável, passamos para o segundo princípio fundamental que vai transformar seus próximos 90 dias. A segunda grande ideia é o princípio da ação diária mínima. Napoleon Hill descobriu um padrão entre todas as pessoas de sucesso que estudou. Elas nunca deixavam passar um dia sequer sem dar pelo menos um passo em direção a seus objetivos, não importando o quão pequeno fosse esse passo. Hill disse: não espere, o momento nunca será exatamente o certo. Comece onde você está, com o que você tem, e isso sempre levará a algo melhor. Essa filosofia se traduz em uma estratégia poderosa que chamo de ADM, Ação Diária Mínima. A ADM funciona assim. Você define a menor ação possível que pode realizar todos os dias, sem exceção, em direção ao seu objetivo. Algo tão simples que seria ridículo não fazer. Se seu objetivo é escrever um livro, talvez seja escrever apenas um parágrafo por dia. Se é perder peso, pode ser fazer apenas 5 minutos de exercício. Se é construir um negócio, pode ser fazer apenas uma ligação de vendas. A beleza desse princípio está na sua simplicidade. Quando definimos uma ação mínima, eliminamos a resistência mental. Seu cérebro não pode usar a desculpa "não tenho tempo" ou "estou muito cansado", porque estamos falando de algo que leva apenas alguns minutos. Você já percebeu como é difícil começar algo, mas uma vez que você começa, é muito mais fácil continuar? Isso acontece porque nosso cérebro segue o que os psicólogos chamam de princípio da inércia mental. A ADM explora esse princípio ao seu favor. Uma cliente minha, Mariana, queria lançar um curso online há mais de 2 anos, mas sempre encontrava desculpas. Quando implementamos a ADM, ela se comprometeu a trabalhar em seu curso por apenas 15 minutos diários, sem exceção. Sabe o que aconteceu? Na maioria dos dias, depois dos 15 minutos iniciais, ela continuava por 1 ou 2 horas, completamente imersa no trabalho. Em menos de 90 dias, seu curso estava pronto para lançamento e gerou 6 figuras em vendas. Napoleon Hill percebeu isso ao afirmar: os grandes realizadores se tornaram grandes por causa de seus hábitos de fazer as coisas que os fracassados não gostam de fazer. A ADM transforma essas coisas que não gostamos de fazer em tarefas tão pequenas que não temos desculpa para evitá-las. Vamos fazer um exercício agora. Pegue seu objetivo principal e pergunte-se: qual é a menor ação que posso realizar todos os dias que me levará mais perto desse objetivo? Escreva essa ação e coloque-a em um lugar onde você a verá todos os dias, talvez como fundo de tela do seu celular ou em um post-it no espelho do banheiro.
Agora, estabeleça um horário específico para realizar essa ação diária. A pesquisa mostra que quando vinculamos um novo hábito a um horário específico, as chances de segui-lo aumentam em 80%. Por exemplo, todo dia, logo após escovar os dentes de manhã, vou escrever um parágrafo do meu livro. O poder transformador da ADM está na consistência. Como Hill ensinou, a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Ao realizar sua ação mínima por 90 dias consecutivos, você não apenas avança em direção ao seu objetivo, mas também forja uma nova identidade, a de alguém que cumpre o que promete a si mesmo. Repita comigo: minha ação diária mínima é um compromisso sagrado comigo mesmo, e não há exceção que justifique quebrá-lo. E se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, vamos mergulhar no terceiro princípio poderoso que vai blindar sua jornada de 90 dias contra a procrastinação. A terceira grande ideia trata do princípio da alimentação mental estratégica. Napoleon Hill foi pioneiro ao reconhecer que você se torna aquilo em que pensa a maior parte do tempo. Este princípio vai muito além de simplesmente pensar positivo. É sobre programar estrategicamente sua mente para o sucesso durante 90 dias consecutivos. O problema é que a maioria das pessoas subestima o poder do ambiente mental. Elas consomem notícias negativas logo ao acordar. Seguem pessoas que as fazem sentir inadequadas nas redes sociais e conversam com pessoas que reforçam suas limitações. E depois se perguntam por que procrastinam e desistem de seus objetivos. Hill descobriu que o cérebro humano é como um solo fértil. Ele não discrimina entre sementes positivas ou negativas, simplesmente cultiva o que quer que seja plantado consistentemente. Ele disse: o subconsciente aceita qualquer sugestão, seja ela construtiva ou destrutiva. Durante sua pesquisa com centenas de pessoas bem-sucedidas, Hill notou que todas elas tinham rituais diários para proteger e nutrir suas mentes. Andrew Carnegie lia biografias inspiradoras por 30 minutos todas as manhãs. Thomas Edison praticava visualizações específicas antes de dormir. Henry Ford evitava conversas negativas como se fossem veneno. Vou compartilhar com você um sistema que desenvolvi baseado nos princípios de Hill, chamado AME, Alimentação Mental Estratégica. Ele consiste em 3 práticas diárias que, quando realizadas consistentemente durante 90 dias, reprogramam completamente sua mente para eliminar a procrastinação. Primeiro, o ritual dos 20 minutos matinais. Logo após acordar, quando sua mente ainda está no estado alfa receptivo, dedique 20 minutos para consumir conteúdo elevador. Pode ser um livro inspirador, um áudio motivacional, ou estudar sobre seu objetivo específico. O importante é que seja intencional e alinhado com suas metas. Segundo, as afirmações embasadas em evidências. Napoleon Hill ensinou que as afirmações genéricas têm poder limitado. Em vez de dizer, eu sou rico, crie afirmações baseadas em ações concretas. Eu concluo todas as tarefas que começo. Ou, eu tomo decisões rápidas e me mantenho comprometido com elas. Repita estas afirmações com emoção verdadeira, por pelo menos 5 minutos, 2 vezes ao dia. Terceiro, a auditoria de influências. A cada semana, avalie quem e o que está influenciando sua mente. Que pessoas você mais conversa? Que conteúdos consome? Que ambientes frequenta? Elimine impiedosamente qualquer influência que reforce padrões de procrastinação ou pensamento limitante. Um dos meus clientes, Ricardo, era um eterno procrastinador. Ele começava projetos com entusiasmo, mas sempre desistia na 3ª semana. Quando implementamos o sistema AME, ele descobriu algo surpreendente. Seu grupo de amigos mais próximos tinha uma cultura de reclamar da vida e sutilmente ridicularizava qualquer um que tentasse melhorar. Ao reduzir o tempo com esse grupo e substituí-lo por uma comunidade de empreendedores focados, sua capacidade de persistir nos projetos aumentou dramaticamente. Napoleon Hill disse:
Você não pode manter uma mente positiva em um ambiente negativo. E isso é cientificamente comprovado hoje. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro se reconfigura literalmente baseado nas informações que recebe com maior frequência. Vamos fazer um exercício prático agora. Pegue seu celular e abra suas redes sociais. Observe as últimas 15 postagens no seu feed. Quantas delas te inspiram a ser melhor? Quantas reforçam a mentalidade de disciplina e persistência? Se forem menos de 80%, é hora de fazer uma limpeza digital rigorosa. Agora, crie uma lista de conteúdos que você vai consumir estrategicamente nos próximos 90 dias. Inclua livros, podcasts, vídeos e pessoas que exemplificam o tipo de mentalidade que você quer desenvolver. Comprometa-se a substituir pelo menos 1 hora de entretenimento passivo por dia por este conteúdo estratégico. Repita comigo: minha mente é meu ativo mais valioso e eu escolho cuidadosamente o que permito entrar nela. A verdade é que a procrastinação raramente é um problema de preguiça, é um problema de programação mental. Quando você alimenta consistentemente sua mente com os estímulos corretos durante 90 dias, a procrastinação simplesmente não tem espaço para existir. E isso nos leva ao quarto princípio crucial que vai blindar sua jornada de 90 dias contra qualquer obstáculo. A quarta grande ideia é o que Napoleon Hill chamou de mastermind, ou mente coletiva. Um conceito revolucionário que ele definiu como a coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Hill descobriu que todas as pessoas extraordinariamente bem-sucedidas tinham um grupo seleto de indivíduos com quem se reuniam regularmente para trocar ideias, superar obstáculos e manter-se responsáveis. Ele percebeu que a mente humana, quando em contato harmônico com outras mentes focadas no mesmo objetivo, cria uma terceira mente invisível, mas poderosíssima. O problema é que a maioria das pessoas tenta alcançar grandes objetivos completamente sozinha. Elas mantêm seus sonhos em segredo, lutam com seus obstáculos em isolamento e, quando a motivação diminui, não tem ninguém para reconectá-las ao seu propósito. Você já notou como é fácil desistir quando ninguém está observando? É por isso que 67% das pessoas que se juntam a grupos de accountability completam seus objetivos, comparado a apenas 8% daqueles que tentam sozinhos. Hill disse: nenhuma mente individual pode ter grande sucesso sem a colaboração de outras mentes. Esta é talvez uma das descobertas mais importantes de sua pesquisa de 20 anos. Ele percebeu que a sinergia criada quando mentes alinhadas se encontram cria um campo de força que repele a procrastinação e atrai recursos inesperados. Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone e outros gigantes da era industrial se reuniam regularmente em um grupo mastermind. Eles atribuíram grande parte de seu sucesso a essas reuniões. Alexander Graham Bell, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, todos tinham seus próprios grupos mastermind. Para aplicar este princípio nos próximos 90 dias, você precisa criar o que eu chamo de Círculo dos Imparáveis. Um grupo de 3 a 5 pessoas que compartilham objetivos ambiciosos similares aos seus. Este não é um grupo de amigos para socializar. É uma aliança estratégica formada com um propósito claro: garantir que todos completem sua jornada de 90 dias sem desistir. Um cliente meu, André, tentou lançar seu negócio de consultoria por 3 anos consecutivos, sempre desistindo no meio do caminho. Quando formamos seu Círculo dos Imparáveis com 4 outros empreendedores iniciantes, a dinâmica mudou completamente. Eles se reuniam virtualmente toda semana por apenas 60 minutos, cada um compartilhando o que realizou na semana anterior, o que planeja realizar na próxima semana. Onde está enfrentando dificuldades? O poder dessa estrutura simples foi transformador. Quando André sentia vontade de procrastinar, o pensamento de ter que admitir isso ao grupo na próxima reunião era doloroso o suficiente para mantê-lo em ação. E quando ele enfrentou um obstáculo aparentemente intransponível, a inteligência coletiva do grupo encontrou soluções que ele jamais teria descoberto sozinho.
Napoleon Hill explicou: a força vem de unidade. Quanto mais mentes coordenadas você tiver trabalhando em harmonia, mais problemas você poderá resolver e mais recursos você atrairá. Vamos fazer um exercício prático. Identifique 3 a 5 pessoas que compartilham ambições similares às suas, demonstram um nível de comprometimento pelo menos igual ao seu, trazem perspectivas ou habilidades complementares às suas. Envie a elas um convite bem estruturado, explicando o conceito do círculo dos imparáveis e como todos se beneficiarão. Estabeleça um horário semanal fixo para reuniões, presenciais ou virtuais, e um formato claro. O compromisso mínimo deve ser de 90 dias, o tempo necessário para criar uma verdadeira transformação. Se você não conhece pessoas assim em seu círculo atual, é um sinal claro de que precisa expandir sua rede. Junte-se a comunidades online, eventos do setor ou grupos de networking focados em sua área de interesse. Como Hill ensinou, você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Repita comigo. Eu reconheço que o sucesso extraordinário raramente vem da jornada solitária e me comprometo a construir meu círculo dos imparáveis nos próximos 7 dias. E falando em compromissos, se este conteúdo está te ajudando, faça sua parte compartilhando este vídeo com pelo menos 3 pessoas que poderiam se beneficiar dessas ideias. Juntos, podemos criar um movimento de pessoas que não desistem após 90 dias. Agora, vamos ao 5º e talvez mais poderoso princípio que vai selar seu sucesso nos próximos 90 dias. A 5ª e última grande ideia é o que Napoleon Hill chamou de transmutação da energia sexual e emocional. Um conceito frequentemente mal compreendido, mas que representa talvez a ferramenta mais poderosa contra a procrastinação que já descobri. Hill passou anos estudando por que alguns indivíduos pareciam ter uma capacidade quase sobre-humana de persistir em seus objetivos, enquanto outros igualmente inteligentes e talentosos desistiam facilmente. A resposta que ele encontrou foi revolucionária. As pessoas altamente realizadoras sabiam como canalizar suas energias emocionais mais intensas, incluindo desejo, paixão e mesmo frustração, transformando-as em força criativa aplicada aos seus objetivos. Em palavras simples, não é apenas sobre gerenciar o tempo, é sobre gerenciar a energia. E não qualquer energia, mas aquelas correntes emocionais poderosas que, quando não direcionadas, acabam nos sabotando através da procrastinação. Hill explicou: o homem que não consegue ser estimulado a grandes alturas de imaginação não conseguirá alcançar sucesso notável em nenhuma vocação. Esta estimulação da imaginação não vem do pensamento frio e calculista, mas da emoção ardente, da paixão genuína pelo objetivo. O problema é que a maioria das pessoas tem uma relação completamente passiva com suas emoções. Quando sentem ansiedade sobre um projeto importante, procrastinam para evitar o desconforto. Quando sentem empolgação, a gastam em atividades triviais em vez de canalizá-la para seu verdadeiro propósito. Durante meus anos trabalhando com empreendedores e líderes, desenvolvi uma metodologia baseada nos princípios de Hill que chamo de alquimia emocional. Funciona assim. Primeiro, você identifica suas 3 emoções mais poderosas, aquelas que experimenta com maior intensidade. Para muitos, são emoções como frustração, medo, excitação, raiva ou inspiração. Segundo, você cria rituais específicos para transformar cada uma dessas emoções em combustível para a ação produtiva em direção ao seu objetivo. Por exemplo, se sua emoção dominante é a frustração, você pode criar um ritual de descarregamento produtivo, 10 minutos de exercício físico intenso, seguidos imediatamente por 25 minutos de trabalho, focado na tarefa que você está evitando. Se é o medo, você pode implementar o que chamo de técnica de confrontação direta. Escrever todos os piores cenários possíveis em detalhes vívidos, seguido por escrever exatamente o que faria se cada um deles acontecesse. Este processo frequentemente revela que até o pior cenário é administrável,
dissolvendo o poder paralisante do medo. Se é a empolgação, você pode usar o método de ancoragem. Quando estiver no auge do entusiasmo, estabeleça um gatilho físico, como pressionar o polegar e o indicador, enquanto visualiza vividamente seu objetivo concluído. Depois, use esse mesmo gatilho físico nos momentos de baixa energia para reacender aquela empolgação. Um cliente meu, Felipe, um desenvolvedor de software extremamente talentoso, tinha um padrão claro. Sempre que enfrentava um problema técnico complexo, sua frustração crescia até que ele abandonava o projeto. Quando implementamos a alquimia emocional, ele criou um ritual onde, ao sentir a frustração subindo, imediatamente saía para uma caminhada rápida de 15 minutos, durante a qual gravava um áudio detalhando o problema. Ao voltar, ele ouvia sua própria gravação como se fosse outra pessoa pedindo ajuda. Esta simples transmutação de energia emocional transformou seu padrão de abandono em um de resolução persistente. Nos 90 dias seguintes, ele completou um projeto que estava parado há quase 2 anos. Napoleon Hill observou: as emoções são os fatores que dão vida, poder e ação aos pensamentos. A procrastinação, no fundo, não é um problema de gerenciamento de tempo, é um problema de gerenciamento emocional. Quando você domina a arte de transmutar emoções negativas em energia produtiva, a procrastinação perde seu poder sobre você. Vamos fazer um exercício prático. Identifique qual emoção mais frequentemente precede seus episódios de procrastinação. É tédio, ansiedade, confusão, raiva, vergonha? Seja brutalmente honesto. Agora, desenhe 2 colunas em um papel. Na esquerda, descreva como você normalmente reage quando sente essa emoção, provavelmente procrastinando de alguma forma. Na direita, crie um ritual específico de 5-15 minutos que você realizará sempre que sentir essa emoção surgindo. Este ritual deve incluir um elemento físico, movimento, respiração, postura, um elemento mental, afirmação, visualização, reorientação de perspectiva, uma ação imediata específica relacionada ao seu objetivo. Pratique este ritual diariamente nos próximos 90 dias, mesmo quando a emoção-alvo não estiver presente. Assim, quando ela surgir naturalmente, a transmutação se tornará automática. Como Hill ensinou, todo adversário, todo fracasso e cada angústia carregam consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Suas emoções negativas não são seus inimigos, são energia potencial esperando ser redirecionada. Repita comigo: minhas emoções mais intensas são meu combustível mais poderoso quando sei como transmutá-las. Chegamos ao final de nossa jornada e quero que você realmente entenda o que acontece quando você aplica esses 5 princípios por 90 dias consecutivos. O que muitas pessoas não percebem é que o sucesso raramente é linear. Ele segue o que Napoleon Hill chamou de lei do ritmo compensatório. Primeiro você trabalha sem ver resultados visíveis, fase de plantio. Depois os resultados começam a aparecer lentamente, fase de germinação. E, finalmente, há uma explosão de resultados que parece milagrosa aos olhos externos, fase de colheita. O segredo que poucos entendem é que os 90 dias representam exatamente esse ciclo completo. Os primeiros 30 dias são quase inteiramente plantio. Você trabalha, sua, se esforça, e parece que nada está acontecendo. É exatamente neste ponto que a maioria desiste. Se você persistir, os próximos 30 dias trazem pequenos sinais de progresso. Talvez não o suficiente para impressionar os outros, mas suficiente para alimentar sua fé no processo. E então, algo mágico acontece nos últimos 30 dias. O momentum toma conta, os resultados começam a se acumular exponencialmente, e o que parecia impossível se torna inevitável. Hill explicou: os grandes realizadores são simplesmente sonhadores comuns que encontraram seus planos e os implementaram. Você também pode ser um deles se perseverar até o final. Quando você aplica o poder da decisão definitiva, estabelece sua ação diária mínima
Implementa a alimentação mental estratégica, forma seu círculo dos imparáveis e pratica a alquimia emocional consistentemente por 90 dias. Você não apenas alcança um objetivo, você literalmente se torna uma pessoa diferente. Você desenvolve o que Hill chamou de personalidade magnetizada, uma força interna que atrai oportunidades, pessoas e recursos. Você se torna alguém que completa o que começa, alguém que transforma ideias em realidade, alguém que é respeitado e procurado pelos outros. A questão agora é: você está pronto para esta transformação? Você está disposto a comprometer-se com estes princípios pelos próximos 90 dias, sem desculpas, sem exceções? Se a resposta é sim, quero que você escreva nos comentários agora mesmo. Eu escolho perseverar por 90 dias completos. Esse simples ato de declaração pública será o primeiro passo na sua jornada. E se você realmente quer maximizar suas chances de sucesso, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que poderão ser seus parceiros de accountability. Juntos, vocês podem formar um poderoso grupo Mastermind e garantir que ninguém desista antes dos 90 dias cruciais. Napoleon Hill disse: "O que quer que a mente possa conceber e acreditar, ela pode conquistar." Lembre-se disso nos momentos difíceis que certamente virão. Lembre-se disso quando a procrastinação tentar seduzi-lo de volta aos velhos hábitos. Lembre-se disso quando parecer que nada está funcionando. Porque após estudar milhares de histórias de sucesso, posso lhe garantir uma coisa: a diferença entre onde você está agora e onde poderia estar em 90 dias é simplesmente sua disposição para perseverar quando todos os outros desistem. Inscreva-se no canal agora, ative o sino de notificações e prepare-se para a jornada mais transformadora dos próximos 3 meses da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo com mais estratégias baseadas nos princípios atemporais de Napoleon Hill.